Sombrionauta apresenta Peaky Blinders, sexta temporada, série, 2022. O Lupin proletariado vai ao paraíso e não vê a menor graça. Sempre foi difícil discutir o Lupin proletariado. Difícil porque à medida em que os tentáculos do irmão capitalismo foram transmitindo ideias consumistas pelos trabalhadores, estes foram lentamente se dedicando a formas ilegais de adquirir bens de consumo, desde contrabando, desvio de internet, compra de marcas falsas, baixar filmes por torrent e toda uma série de infrações. Todos nós somos criminosos, diria o velho Batman do O Cavaleiro das Trevas, 1986. Apesar do acima exposto, parece que ainda a definição original dada pelos autores de A Ideologia Alemã, 1845, é a melhor. Uma parte da população em condições tão miseráveis que devem abrir mão até de ter consciência de classe e política, sendo assim amorais e sem qualquer lealdade e mesmo fidelidade. Por outro lado, o autor de O Príncipe, 1513, diria que tais qualidades seriam fundamentais a um governante eficiente. Esse paradoxo não existe em verdade. As duas obras se completam, em certo sentido, porque a busca pelo poder é pavimentada de cinismo, traições e a busca incessante pelo poder a qualquer custo. Assim, a ideia do empreendedorismo, em verdade, é advinda do Lupin proletariado, se pensarmos bem. Mas também lembra o que disse certa vez o autor de Mein Kampf, 1925. O segredo do poder é saber fazer e descartar amigos. Essas três últimas obras seriam o pano de fundo perfeito para o que foi discutido no decorrer dessa série, e agora elas passam a ter sua grande batalha nos personagens e no coração do protagonista Thomas Shelby, Cillian Murphy, caso as faculdades de pensamento estivessem nesse órgão. Contudo, é a primeira obra que explica melhor o final dessa série. Peaky Blinders sempre foi uma tentativa de esclarecer por que os criminosos seriam melhores pensadores, e a questão, a meu ver, é ao contrário. Como não ter pensamentos muito complexos, atrapalhados pela moral e valores de convívio social, ajuda uma pessoa a ver a realidade econômica melhor. Eu lhe pergunto, fã, Thomas é frio e calculista ou apenas está preso num terrível estado de choque durante décadas desde sua participação na Primeira Guerra Mundial, 1914-1918? Esse tipo de trauma era comum e foi tratado, inclusive, pelo criador do quadrinho Sandman, 1988-1996. E meditando melhor, foi o que aconteceu com o famoso Batman. Um trauma que nunca foi bem resolvido e que ele passou a canalizá-lo de maneira violenta dentro de uma causa, coisa que nego fala mal, porém nunca reclama quando o Coringa escapa e alguém entende de resolver a parada. Thomas Shelby padece do mesmo mal. Nesta última temporada, após ele conseguir tudo o que sua família precisava para sobreviver, estes passam a criticar seu líder. Claro, agora que ele já lhes concedeu tudo o que precisavam, já pode ser descartado. Este desfecho traz certa analogia com o final do filme Ataque dos Cães, 2021. Ninguém mais precisa do modelo de masculinidade de Thomas Shelby. Bom, como disse um presidente estadunidense fictício, interpretado por um predador sexual, amigos fazem os piores inimigos. Então nem pergunte da família e de sua possibilidade de nos trair caso percamos a utilidade. Pergunte sim, que eu quero falar disso. A família de Shelby sabe que ele está doente, que ele está mal psicologicamente, mas não vem motivo nenhum, de fato, para ajudá-lo. Se ele melhorar, ele vai deixar de ser frio e calculista. E eles ainda podem precisar dele para algo. E Thomas Shelby sabe disso, por isso sua dedicação fanática a lhes garantir sustento. Em síntese, nosso estrategista quer apenas vê-los independentes para ele mesmo poder ser autodeterminado. Esse tipo de moral é de alguém que está deixando de ser Lupin proletariado. Nosso querido criminoso caiu numa clássica armadilha de mentirosos, a saber, acreditar em suas mentiras. Porque não eram mentiras, eram apenas verdades que ele não acreditava. Essa sempre foi a discussão incidental dessa série, como ninguém que é proletário, Lupin ou não, deseja de fato ser líder. Thomas Shelby, ao se tornar representante da classe trabalhadora, teve de aprender seus discursos e isso provocou, literalmente, um processo de conscientização política. A riqueza que ele almejava, a militância de sua irmã, Ada Shelby, Thorne, Sophie Rudolph, foram lhe revelando algo terrível. Que ele não estava bem, mas não conseguia assumir isso. O trauma de guerra não estava permitindo. Fico pensando quanto isso contribuiu para criar corpos para o fascismo. 1919-1945. Aqui outro ponto merece destaque. Parece que toda a série caiu em um conjunto de estereótipos sobre a classe trabalhadora inglesa, os atribuindo aos próprios Peaky Blinders, e que fizeram certo sentido no final das contas, ao mostrar que eles, mesmo com dinheiro, são imunes à ideologia dominante.
Logo, são imunes também à felicidade dos ricos, se é que ela existe. E mais, eles ainda são criminosos. E convém lembrar que Thomas Shelby foi soldado. Eu sei que essa fórmula cria com o tempo alguns dos mais antigos inimigos do irmão sistema, os anarco-ilegalistas. Nesse sentido, o fechamento da série me parece um convite a pensar a ideia de revolução do ponto de vista do ilegalismo. Essa temporada final está dizendo que o protagonista se tornou ilegalista sem contar para ninguém isso de fato. Era isso que aquela série que tinha professor espanhol criminoso deveria ter feito, mas falhou no final. Alguns planos, ao serem perfeitos, estragam tudo. Também temos um dos maiores inimigos dos ilegalistas nessa temporada, a saber, os nazistas, representados brilhantemente por Diana Mitford, Amber Anderson. Ela é a encarnação de tudo que esses homens acreditavam ser. A fúria de uma matrona louca. Sim, não esqueça que é isso que significa a suástica que esse partido usava como símbolo. Mitford aparece sendo uma grande antagonista de Thomas Shelby, embora misturar o nacionalismo que ela defende com o do IRA, Exército Republicano Irlandês, 1919-2005, é no mínimo desonesto. Nisso, a série padece do preconceito inglês de colocar irlandeses como os vilões europeus por excelência, assim como produções tais como The Kingsman, A Origem, 2021. Bom, ela é originária do Reino Unido, logo... Aliás, o IRA é a grande organização que combate os Peaky Blinders por toda a série, além da polícia, se pensarmos bem. Lembre-se que o capitalismo sempre prefere os criminosos aos trabalhadores, em termos de distribuição do poder. Os dois, criminosos e irlandeses, no final se tornaram as pessoas que fizeram o corpus da polícia, tanto parisiense quanto nova-iorquina, não esqueçam. Todavia, Thomas Shelby quer evitar isso, talvez porque ele seja cigano, e isso faz toda a diferença, visto que eles foram um dos principais e primeiros povos vítimas do nacional-socialismo. Não que eles sejam socialistas lá soviéticos. Uma das falas dele parece tirada da boca da autora de As Origens do Totalitarismo, que quando a esquerda se mete a ser respeitável na democracia burguesa, ter os mesmos objetivos da direita, ambas passam a ser apenas lados opostos do mesmo círculo, fadadas a se encontrarem no meio. Esquerda que não pensa em revolução dá nisso. O protagonista também percebe que não será um grande pai, e isso o torna um ótimo pai. Confuso? Saber que não se será um bom pai ajuda a aceitar que alguns filhos ficam melhor apenas com suas mães. Alguns pais deveriam ser homens o suficiente para entenderem que são meninos mimados e não devem participar da vida dos seus filhos, a não ser financeiramente. Tudo isso culmina no ápice da série. A superação de Thomas Shelby. Não é a cura. Isso é, na verdade, um conceito politicamente e biologicamente falho, a meu ver. Não podemos voltar a ser o que fomos depois de doentes. Após estarmos restabelecidos, tendemos a prestar mais atenção ao que nos adoeceu, e não fazer isso é negar nossa dor. Negar a negatividade é algo necessário. Thomas Shelby e sua dor, porque é isso do que fala em síntese a produção, devem ser superadas porque ele já superou suas origens, seus crimes, sua vingança, sua honra, sua pobreza e sua riqueza. Finalmente ele está pronto para a paz, e não para a pax. Esse é o ponto. Agora ele pode servir a algo que nunca recebeu muito cuidado durante sua vida inteira, ou seja, ele mesmo. O final mostra esse estranho cavaleiro das trevas em busca não de redenção, e sim de descobrir que estranho Thomas Shelby é esse que se libertou até da ordem dos Peaky Blinders. Assim, fico feliz com esse final, apesar desses vícios ingleses de não gostar de irlandeses. Vejo que a coisa andou para um trabalhismo que lembra muito as crenças do autor de V de Vingança, 1982-1989, a de que o poder é apenas raiva contida. Shelby parece que ainda vai ter de lidar com os nazistas, isso será bem interessante de ver. Creio que ele irá agradecê-los, a seu modo, por terem conseguido finalmente executar Thomas Shelby. Afinal, esse novo Cavaleiro das Trevas é fruto da morte dele. Ter sido ferido e finalmente entender que não aceitar isso é o que levava a ficar doente é algo digno de discussão. Outra boa conclusão é que ele ficou muito tempo submetido à ideologia dominante de ficar rico, o que mostra que o lumpenproletariado não é tão imune assim às ideologias. Contudo, no final, os criadores do conceito de lumpenproletariado ainda se mostram atuais. Com o tempo, educação política e acumulação de riqueza, até mesmo o nosso bandido frio e calculista veio adquirir consciência de classe. Será que conseguiremos isso nessa nossa próxima geração, fã da série? Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook.
Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais. Até a próxima. Obrigado.